Boa noite, irmãos. Graças a Deus, estamos em culto ao Senhor e vamos meditar na sua santa palavra. É muito gratificante para nós, como filhos de Deus, podermos estar reunidos em culto solene, celebrando a vitória do nosso Salvador e glorificando o seu santo nome. Portanto, para esse momento, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 7, nós vamos ler do verso 18 ao verso 23. E vamos falar sobre Jesus é o verdadeiro Messias. Lucas capítulo 7, verso 18 ao verso 23. Acompanhe na sua Bíblia, eu vou ler aqui na versão corrigida e fiel. Então você provavelmente vai sentir uma certa diferença de tradução, mas nada que fira, evidentemente, o sentido da passagem. Diz assim o texto: E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Na mesma hora, curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado é aquele em que mim não se escandalizar. Até aqui. Senhor, mais uma vez nós oramos, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, me ajude a expor a sua palavra, que o Senhor ensine o seu povo esta noite. Eu nada tenho a oferecer, mas o Senhor tem muito a nos ensinar. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Recentemente eu fiz a minha primeira viagem de avião. Foi um momento ímpar na minha vida. Diante de toda a ansiedade que envolvia esse momento, até porque eu morro de medo de altura, imagine viajar de avião. Uma coisa me chamou muita atenção em todo o processo de embarcação, de subir na aeronave, é que as empresas, elas sempre repetiam, exigiam de nós que estivéssemos em mãos o cartão de embarque e um documento com foto. Isso era constantemente repetido. Eu, curioso, né, fiquei pensando, por que eles querem tanto que a gente esteja com o documento com foto? E evidentemente a resposta é óbvia. Para que nós comprovemos que nós somos a pessoa que nós de fato estamos dizendo ser. A foto revelava se nós estávamos aquilo que a imagem condizia com o título ou o nome da pessoa que estava registrada no cartão de embarque. De fato, irmãos, essa não é uma preocupação somente das empresas de aviação. Essa é uma preocupação de todos nós. Nós queremos saber quem as pessoas são. O marido quer saber quem a esposa é. A esposa quer saber quem o marido é. E no nosso relacionamento com Deus, as coisas também não são diferentes. Deus sabe quem nós somos, mas nós também queremos saber quem Deus é. E nessa interação de conhecimento no nosso relacionamento, muitas vezes nós nos frustramos, tendo em vista que por falta de conhecimento de quem a pessoa é, nós geramos expectativas acerca dela, e às vezes essa pessoa age de forma contrária àquilo que nós esperamos, e nós ficamos frustrados com essa pessoa. Essa passagem conta a história de alguém que estava frustrado com Jesus, porque se decepcionou com aquele quem Jesus dizia ou diz ser na passagem, na história. Portanto, irmãos, essa passagem tem esse objetivo de mostrar que Cristo é o verdadeiro Messias. E nós vamos dividir essa passagem em 3 pontos, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia. O primeiro ponto, nós vamos falar sobre a messianidade questionada, que vai do verso 18 ao verso 20, onde João Batista ele vai questionar aí a messianidade de Jesus. Ele pergunta: és tu mesmo aquele que havia de vir? Nós vamos ver por que João Batista questiona a messianidade de Jesus.
No verso 21 nós vamos ver a messianidade de Cristo comprovada. Jesus comprova que ele é o Messias. A gente vai ver aqui a nuance que está envolvida com essa comprovação. E no verso 22 e verso 23, aí no finalzinho da passagem que nós lemos, nós vamos ver então a messianidade de Cristo proclamada. Ele não somente vai dar testemunho de que ele é o Messias, como ele vai mandar que os discípulos de João anunciem a João a respeito de tudo aquilo que eles viram e ouviram. Então a primeira coisa aqui é que João questiona a messianidade de Jesus. E a messianidade de Jesus aqui, preste atenção nisso, é muito importante, é questionada primeiro por causa das circunstâncias na qual João estava envolvido. Os irmãos conhecem a história. João, ele era um profeta de Deus que foi enviado para preparar o caminho do Salvador, e a mensagem de João era uma mensagem semelhante à que nós ouvimos hoje no evangelicalismo atual, né? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Era uma mensagem bastante dura. E não somente isso, não obstante a isso, João, ele pregou para Herodes, porque Herodes estava se relacionando com a esposa do seu irmão. E por conta do conteúdo pesado da mensagem de João, o texto diz que Herodes mandou prender João Batista num cárcere. E se os irmãos observarem logo no verso 18, o texto diz que os discípulos de João tinham acesso a João num cárcere, e o texto diz que eles anunciaram-lhe todas estas coisas. Que coisas eram essas? O texto que precede, nós vamos ver aí, mostra Jesus curando o filho da viúva de Naim. Jesus já havia iniciado o seu ministério, e como os irmãos sabem, uma das características do ministério do Messias era realizar sinais, prodígios e maravilhas. Portanto, Jesus estava curando muitas pessoas. Jesus estava ressuscitando mortos. Jesus estava limpando os leprosos. Estava realizando grandes sinais, feitos e maravilhas. E João creu no Messias. Todavia, agora ele estava preso em um cárcere fétido, frio, talvez solitário, abandonado. E quando ele ouve a história de que o Messias estava fazendo grandes sinais, provavelmente ele começou a cogitar a respeito da sua circunstância. Jesus realmente é o Messias? Se ele é o Messias, então por que ele não me liberta dessa prisão? Ele tinha uma expectativa errada acerca de quem é o Messias. Na verdade, boa parte dos judeus tinha essa expectativa errada. Muitos deles esperavam um Messias político, um Messias que libertaria Israel do Império Romano, que tiraria o povo de Deus da escravidão de povos pagãos que estavam com mãos fortes, dirigindo e governando o povo de Israel. Quando falava-se da figura do Messias, eles esperavam alguém com esta conotação, que seria um governante político, um líder revolucionário, que livraria Israel das mãos dos povos pagãos e dos falsos, das perseguições dos países que estavam governando Israel. A bem da verdade é que isso acontece também nos dias de hoje. Muitas pessoas têm uma esperança falsa no Messias, ou uma esperança errada no Messias, porque elas acreditam que Jesus tem que livrá-las das circunstâncias em que elas estão envolvidas. Muitos acham, por causa da pregação do coaching motivacional, por causa da pregação da teologia da prosperidade, que o Messias enviado ao mundo é o Messias que vai nos livrar do sofrimento, vai nos livrar das perseguições, vai nos livrar das prisões, vai nos livrar das cadeias. E essa não é a mensagem bíblica. Nós não podemos permitir, meus queridos irmãos, que as circunstâncias nas quais nós estamos envolvidos moldem a maneira como nós cremos em Deus. A bem da verdade, meus queridos, é que quando nós precisamos de circunstâncias favoráveis para sermos fiéis a Deus, nós estamos dizendo abertamente que a nossa fé, ela não está em Cristo, ela está na circunstância, ela está na situação em que nós estamos. E se Deus tirasse tudo de você como tirou de Jó, família, bens, saúde, amigos, filhos, nós ainda diríamos, como João disse em outra ocasião, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João permitiu-se moldar, evidente aqui,
pela circunstância em que ele estava vivendo. E observe esta verdade: em dias de calmaria, até o ímpio se passa por fiel. Em dias de calmaria, até o ímpio se passa por fiel. O que eu quero dizer com isso? Que ser crente, quando as circunstâncias são favoráveis, é fácil e fácil demais. Mas o cristianismo verdadeiro é aquele que permanece fiel, mesmo quando as circunstâncias elas são desfavoráveis para nós. Então, o primeiro ponto é que o Messias foi questionado por causa da circunstância. E o segundo é que o Messias foi questionado por causa de uma má compreensão. O que nós vemos nessa passagem aqui, irmãos, é um homem com dúvida na palavra de Deus. Observe que o próprio João Batista, e é aqui que está a tensão do texto, em outra situação, no batismo de Jesus, foi ele mesmo que declarou, como eu já disse aqui, ele dizendo, que Jesus era o Cristo, que foi enviado para perdoar os pecados do mundo. João não somente disse isso, mas João viu isso. Como assim? A Bíblia diz que quando Jesus foi batizado por João, o que acontece? O Espírito desce em forma corpórea de uma pomba e repousa sobre Jesus, dando testemunho que ele era o Messias. E não somente isso, João falou, João viu e João ouviu que Jesus era o Messias, porque o texto também diz lá no episódio do batismo, que uma voz bradou do céu, como o som de muitas águas, como um som tempestuoso de um trovão, dizendo, este é o meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer. João viu, João disse, e João ouviu que Jesus era o Messias. Mas agora, João manda os discípulos perguntar para Jesus, és tu mesmo o Messias? Ou nós temos que esperar um outro Salvador? O que está acontecendo aqui é um homem com dúvida na palavra de Deus. Observe, irmãos, que Jesus foi enviado pelo próprio João Batista, não para libertar as pessoas da prisão, mas ele foi enviado, o próprio João disse isso, para tirar e para remover o pecado do mundo. E é interessante salientar que Jesus, como que Jesus responde João nessa ocasião? Jesus não diz eu sou, como em outras circunstâncias. Tu és o Messias? Eu sou. Jesus não diz isso. Jesus manda chamar um cego, e quando o cego se aproxima, Jesus cura o cego, começa a fazer sinais diante dos discípulos de João. O que Jesus estava fazendo ali era mostrando que ele era o Messias, que as Escrituras haviam profetizado. O pastor leu aqui o texto de Isaías, que fala que uma das evidências, das características, ou uma prerrogativa do Messias, era operar sinais, prodígios e maravilhas. Quando Jesus então começa a curar os enfermos diante dos discípulos de João, Jesus estava dizendo, fale para João que ele não precisa duvidar. João era um sacerdote, ele era filho de sacerdote, ele era um profeta, ele conhecia o livro do profeta Isaías. Quando Jesus faz aqueles sinais, ele relembra João de que a profecia dizia que o Messias possuía, portanto, essas prerrogativas. Então João questiona a messianidade de Jesus por causa de uma má compreensão a respeito de textos como esses que nós lemos do livro do profeta Isaías. O texto dizia isso, e João então estava compreendendo isso de forma equivocada. E também a messianidade de Cristo foi questionada por causa da incredulidade de João. Veja, João era profeta, servo de Deus, mas antes de tudo ele era um homem pecador. Ele era um homem pecador. E veja que João acabara de dizer que Jesus era o Messias. Ele acabara de dizer. E isso mostra que muitas vezes a nossa fé, ela pode ser assaltada violentamente. Como conjugar as promessas de Deus com o sofrimento? Talvez você esteja aqui essa noite passando por uma luta na sua vida muito terrível, perseguições, desemprego, talvez enfermidades ou doenças emocionais, enfim, são uma série de circunstâncias que nós estamos envolvidos. E por causa disso, Satanás muitas vezes coloca dúvida no nosso coração a respeito de quem Deus é, a respeito das promessas de Deus e de tudo aquilo que Deus diz a respeito de nós e na sua palavra. A nossa fé é assaltada.
E isso não são palavras minhas, porque a nossa confissão de fé, no capítulo de número 14, no parágrafo 3, diz o seguinte: esta fé, falando da fé dos crentes, ela é de diferentes graus. Ela pode ser fraca ou pode ser forte. Pode ser muitas vezes e de muitos modos assaltada, olha isso, e enfraquecida, mas sempre alcança a vitória, atingindo em muitos a uma perfeita segurança em Cristo, que é não somente autor, como também consumador da nossa fé. Isso significa dizer, irmãos, que nem sempre a nossa fé estará sobre os montes. Nem sempre a nossa fé estará, nem sempre o sol das nossas convicções estarão brilhando. Às vezes nós teremos dúvidas. Às vezes nossa fé será assaltada. Nós vamos nos sentir abandonados, solitários. Quando nós lemos os Salmos de Lamentações, o que nós vemos? O salmista dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Mas antes ele diz: Deus meu. É uma fé vacilante, talvez, é uma fé cambaleante, é uma fé frágil, é uma fé fraca, mas ainda é uma fé em Deus, porque a fé que Deus dá, os dons e a vocação de Deus, diz a Escritura, são irrevogáveis. Isso significa dizer que se você está passando por momentos como esse, não significa que você deixou de ser um cristão, apenas que a sua fé está sendo assaltada violentamente. E olha que coisa interessante, isso aqui é uma fala de consolo para os nossos corações. Não é uma fé perfeita que salva o crente, mas a fé em uma obediência perfeita. Olha que coisa maravilhosa. Não é a nossa fé perfeita que nos salva, porque a nossa fé não é perfeita. Spurgeon disse que até na nossa fé tem incredulidade. A nossa fé é incrédula às vezes, mas a fé em uma obediência perfeita, ou seja, na obediência de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nós vamos ver aí no verso 21, que a messianidade de Cristo, ela foi comprovada. E como que a messianidade de Cristo foi comprovada? Primeiro, pela própria Escritura. O texto diz que na mesma hora, Jesus curou muitos de enfermidades, males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Isso, como eu disse, está em Isaías capítulo 35, verso 4 ao verso 6. Jesus estava rememorando João Batista do texto de Isaías, que diz assim, pastor leu, eu vou reler aqui novamente: dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Olha isso, então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, e os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, pois as águas arrebentarão no deserto, e os ribeiros no ermo. O que Jesus está dizendo era: eu sou este, de quem Isaías disse que essas obras acompanhariam. Fale para João que eu sou aquele de quem Isaías profetizou. Veja, irmãos, a importância de nós conhecermos as Escrituras. Você percebe isso? Por que muitas vezes nós temos a nossa fé fragilizada? Por falta de ler as Escrituras, por conhecer o Deus das Escrituras. O que ocorre muitas vezes é que nós queremos conceber um Deus de acordo com as nossas próprias pressuposições. Nós queremos ajustar Deus à nossa maneira de enxergar o mundo. Nós queremos colocar Deus dentro da nossa mente limitada. E às vezes nós pregamos o Evangelho como ele é, e as pessoas dizem: bom, esse Deus eu não quero aceitar. Um Deus que é capaz de curar o enfermo na minha frente, mas não me liberta da prisão. Desculpe, Bruno, mas esse Deus eu não quero. E desculpa também, mas eu só tenho esse Deus para oferecer. Ele é o único Deus. Ele é o único Deus. E o conhecimento das Escrituras é que vai nos fazer compreender os atributos de Deus, o caráter de Deus e quem Ele é, para que possamos nos relacionar e interagir com Ele de forma honesta e de forma bíblica, para agradar aqui o nosso Salvador. E lembrando aqui, irmãos, que todos os sinais que Jesus fazia, como o próprio termo já diz, João chamava de sinais, porque estava apontando para algo maior. A cura que Jesus realizava não era simplesmente para beneficiar o enfermo,
mas era para apontar para a sua autoridade sobre estas coisas. Quando Cristo curava alguém, isso era um pré-anúncio, olha que coisa maravilhosa, da restauração de todas as coisas. A cura de um cego era um anúncio de que na eternidade não haverá mais cegueira. A cura de um coxo era um pré-anúncio de que na eternidade não haverá mais enfermidade alguma. Jesus estava pré-anunciando, até porque o Palmer Robertson diz isso, que quando Cristo morre na cruz, não somente a sua morte, mas como o próprio Irineu de Leão diz, a sua encarnação redentora, ela significa a própria recriação do mundo. Olha que coisa gloriosa. A morte de Cristo na cruz era como se o mundo estivesse sendo criado novamente, em que nós vamos ter agora o privilégio de desfrutar de uma terra perfeita, de um lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais enfermidade. Em Cristo todas as coisas são recriadas. Quando nós olhamos para Jesus curando aqui, fazendo sinais, fazendo maravilhas, está apontando para isso. A Escritura estava anunciando um Cristo, que era aquele que prepararia o caminho para que nós estivéssemos nesse lugar onde não haverá mais choro e não haverá mais sofrimento. Portanto, a messianidade de Cristo aqui é comprovada pela própria Escritura. Segundo, a messianidade de Cristo é comprovada pelos sinais. Esse era um dos propósitos de Cristo ter sido cheio do Espírito Santo. Até o próprio Nicodemos, não o reverendo Augusto Nicodemos, né? O Nicodemos de João capítulo 3. No capítulo 3, verso 2, diz o seguinte: ninguém, falando para Jesus, pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Quer dizer, ele sabia que se Jesus estava fazendo sinais, é porque Deus estava com ele. Nós podemos aqui afirmar então que os escritores da Bíblia, do Novo Testamento especialmente, tinham esse objetivo, de registrar aqui os sinais de Jesus como uma evidência de que ele era o Messias. Jesus não curava simplesmente para talvez beneficiar uma pessoa, mas para dar autenticidade à sua messianidade. Ele mesmo diz em Lucas capítulo 4, do verso 17 ao verso 20, citando Isaías capítulo 61, do 1 ao 3, quando diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Então, os sinais, eles eram uma evidência do Messias, de que Cristo era o Messias. Como eu disse aqui, o próprio Irineu de Leão dizia que a vida de Cristo inteira, ela tinha um objetivo redentor. Quando nós falamos que Cristo morreu pelos nossos pecados, há a justiça ativa de Deus e a justiça passiva do Messias, melhor dizendo. Jesus não somente ofereceu seu corpo na cruz, mas ele ofereceu uma vida toda de obediência e de submissão a Deus, como forma de substituir a nossa, porque nós não tínhamos condições então de fazer tal coisa. Tudo isso apontava para a messianidade de Jesus. A messianidade de Jesus também foi comprovada aqui pela soberania. E esta, sem dúvida nenhuma, era uma das maiores dificuldades. É uma das maiores dificuldades do ser humano, se submeter a uma autoridade. Quando Deus criou Adão, Deus disse para Adão: tu dominarás. Mas Adão estava numa condição onde não havia pecado. Depois que Adão cai, essa inclinação natural para Adão dominar foi rasurada pelo pecado. E agora todo filho de Adão deseja dominar de forma pecaminosa. E isso traz muito desconforto para nós. Veja, você deve perceber isso na sua própria vida. A dificuldade de se submeter a uma ordem. Se nós temos dificuldade, às vezes, de nos submeter aos nossos pais, ao conselho da igreja, a uma autoridade que está sobre nós, que dirá se submeter a um Deus santo, justo, perfeito e bom?
que muitas vezes nos pune, inclusive, pelos nossos pecados. Esse instinto de domínio que Deus deu para Adão, que está consubstanciado nessa sentença, tu dominarás, foi rasurado pelo pecado, e por causa disso nós temos que lidar com isso. E se Deus não der aquilo que você espera? E se Ele não responder às suas perguntas? E se Ele não te der aquilo que você pediu? Isso é uma evidência de que Ele não é o Messias? Ou é exatamente o contrário? Ele está expressando de que Ele é Deus e faz exatamente aquilo que Ele quer. A soberania de Jesus nesse texto revela que Ele é de fato o Messias. Se vocês perguntarem para o texto aqui, por que Jesus não libertou João da prisão? A resposta é óbvia. Jesus não tinha poder para libertar João da prisão? Jesus, mais adiante, depois em Atos dos Apóstolos, não liberta Pedro da prisão? Ora, Jesus não estava ali dando vista aos cegos, ressuscitando os mortos, diante dos discípulos de João? Talvez até os discípulos de João ficaram até com um nó na cabeça, meu Deus, por que Ele não liberta? Ele acabou de fazer sinais diante dos nossos olhos, por que Ele não vai lá libertar João? A resposta é simples, óbvia, porque Jesus não quis. Não quis. Olha que difícil isso, né? E se Deus não quiser fazer alguma coisa, ou aquilo que você espera? A nossa fidelidade, como eu disse, não deve estar condicionada ao que Deus faz. A nossa vida cristã não deve estar condicionada àquilo que Deus nos dá. Josemar Bessa diz algo muito interessante, que a fé, ela não precisa de provas. Quem precisa de provas é a dúvida. Quem crê não precisa que Deus faça nada. A fé é justamente nesse sentido. A própria fé, como diz o autor aos Hebreus, já é evidência de que Cristo é o Messias. Não importa o que Ele faça. Jó 42 é um texto maravilhoso. Abra sua Bíblia nesse texto. Eu quero que você acompanhe aí. Jó 42, verso 2. O livro de Jó tem essa temática. Jó capítulo 42, o verso 2, é um texto, grife na sua Bíblia esse texto, irmão, grife esse texto na sua Bíblia, porque esse texto, ele tem que queimar no nosso coração, quando nós estamos passando por dias de sofrimento e dificuldade. Esse texto tem que ser como uma chama no nosso coração, em dias de sofrimento. Olha o que o texto diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos, na minha versão diz propósitos, pode ser impedido. Quem falou isso foi um homem que Deus tirou tudo. Tu podes fazer todas as coisas. O Senhor tem o direito de fazer todas as coisas. E nenhum dos teus planos pode ser impedido. Em Romanos capítulo 9, o apóstolo Paulo pergunta: quem pode resistir à sua vontade? Quem pode resistir a Deus? Quem pode questionar a Deus por que Ele faz uma coisa desse jeito e outra desse jeito? Que direito nós temos de dizer para Deus: Senhor, o Senhor não é o Messias porque o Senhor não está me libertando da prisão? O Senhor não é Deus porque o Senhor não cura a minha enfermidade? O Senhor não é Deus porque o Senhor não abre a porta de emprego? O Senhor não é Deus porque o Senhor não faz aquilo que eu desejo? É justamente o contrário. A prova de que Ele é Deus é justamente porque Ele faz aquilo que Ele quer e não aquilo que você quer. Porque senão você seria Deus. Senão é você quem vai determinar o que Ele deve fazer. Deus, o nosso Deus, continua assentado no seu trono. Nabucodonosor, um rei ímpio, diz em Daniel capítulo 4, verso 34, o Altíssimo age no exército do céu e entre os moradores da terra segundo a sua vontade. Ninguém pode deter a sua mão, nem lhe dizer: o que fazes? Ninguém pode dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Talvez eu esteja pregando para pessoas que estão no cárcere aqui. É claro que é uma metáfora, né? Um cárcere talvez da incerteza, do medo, da enfermidade, enfim. E por que Jesus não liberta? Talvez Ele não queira.
A pregação que nós ouvimos hoje nas igrejas, irmãos, é uma coisa lamentável, porque eles querem moldar Deus às circunstâncias, e nós não podemos fazer isso. Nós temos que confiar de que Deus, ele é soberano e ele faz aquilo que ele bem entende. A messianidade de Cristo, depois de questionada e comprovada, é, portanto, proclamada. Isso está aí a partir do verso 22 ao verso 23. Como a messianidade de Cristo é proclamada? Primeiro, a messianidade de Cristo é proclamada através da autoridade de Jesus. Após Jesus realizar os sinais, diante dos olhos dos discípulos, o que Jesus diz para eles? Ide e anunciai a João. Então, o objetivo de Jesus era esse. Era que João tivesse ciência de que ele era o Messias. Como eu disse, a pregação do coach motivacional sempre vai dizer para você assim: vai ter um final feliz. E essa expressão é um pouco... Nós temos que suspeitar desse tipo de expressão, né? De fato, se você pensar na eternidade, como nós estudamos hoje na sala de catecúmenos, haverá um final feliz. Todos os crentes estarão diante de Deus. Mas nessa vida, qual foi o final feliz de João Batista? Uma cabeça numa bandeja de prata. Qual foi o final feliz do apóstolo Paulo? A sua cabeça também cortada. De Isaías, de Estevão e de tantos outros. Cristo manda dizer para João: proclamem a ele, ide e anunciai. Essa ordem de Jesus se assemelha à ordem que Jesus dá após a sua ressurreição em Mateus capítulo 28, verso 19, quando ele diz: ide, portanto, e fazer discípulos em todas as nações. Essa, portanto, é a responsabilidade de todo aquele que compreende que Cristo é o Messias. João aqui é uma representação do mundo que está em cadeias, e que possui também algumas distorções acerca de quem é Deus e acerca de quem é o seu Messias. Nós temos, portanto, a obrigação de anunciar tudo aquilo que nós temos visto e aquilo que nós temos ouvido. E a messianidade de Cristo também é proclamada não somente por causa da autoridade, da ordem que Jesus dá, mas por causa do conteúdo. Observem que ele diz: anuncie a João o que vocês quiserem. Não, Jesus não diz isso. Ele diz: anunciem a João aquilo que vocês viram e aquilo que vocês ouviram. Deem testemunho da verdade. Como o próprio Pedro, diante das autoridades judaicas, em Atos capítulo 4, ele diz: mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-nos antes a vós, outros, do que ao próprio Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que nós temos visto e daquilo que nós temos ouvido. Nós temos aqui na igreja do Parque São Domingos, irmãos, presenciado as operações de Deus. Você tem aprendido coisas maravilhosas aqui. Você tem sido instruído acerca da messianidade de Cristo. E você tem dado testemunho disso. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem sobre nós, mas é uma mensagem daquilo que nós vimos e ouvimos, uma mensagem acerca de Jesus. É um desafio para nós aqui hoje, sair do culto e anunciar tudo aquilo que nós temos visto, nós temos ouvido. E a messianidade de Cristo também é proclamada aqui através da admoestação. Olha o verso 23, irmãos, que coisa tremenda. Bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Jesus está dizendo: bem-aventurados aqueles que não se escandalizam em mim. O texto grego aí traz a ideia, poderia ser traduzido literalmente assim: bem-aventurado aqueles que não se escandalizam por minha causa. Irmãos, olha aqui para minha gravata. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Muitas pessoas usam Deus como justificativa para não crer em Deus. Parece engraçado isso, mas muitas pessoas usam o próprio Deus como justificativa para não crer nele. É exatamente o que Jesus está dizendo aqui. Felizes são aqueles que não se escandalizam nas minhas ações,
que não usam o próprio Jesus como pedra de tropeço para não servir a Deus. Sabe o que é isso? São pessoas que estão decepcionadas com o Deus da Bíblia. Elas não querem esse Deus, elas querem o Deus delas. Elas querem criar o próprio Deus. E quando elas descobrem que muitas vezes Deus não faz o que nós queremos, elas falam, não, então eu não quero, esse Deus eu não quero. E acabam usando o próprio Deus como justificativa para não crer em Deus. Você entende o perigo disso? De você, de nós, usarmos as próprias decisões e ações de Deus na história para ser escândalo na nossa relação com Ele. Nós estamos transferindo a nossa culpa, a nossa responsabilidade para Deus, dizendo, eu não sirvo o Senhor por culpa sua. É como Adão no jardim do Éden, né? Adão, por que você fez isso? Deus, foi a mulher que o Senhor me deu. Se o Senhor não tivesse dado essa mulher, tivesse dado uma mulher melhor, isso não teria acontecido. Foi culpa sua. Então, se o Senhor fizesse as coisas que eu quero, eu não seria um crente fraco desse jeito. Se o Senhor fizesse as coisas do jeito que eu quero, eu viria para o culto todo domingo. Se o Senhor fizesse as coisas do jeito que eu quero, eu viria para a escola dominical, eu seria dizimista fiel. Se o Senhor fizesse as coisas do meu jeito, aí sim, eu ia servir o Senhor de uma forma satisfeita, de uma forma satisfatória. Irmãos, nós estamos dizendo que a culpa da nossa infidelidade é de Deus. Nós estamos dizendo que a culpa dos nossos pecados é de Deus. Que a nossa fraqueza é responsabilidade dele, isso é muito sério. Nós não podemos fazer isso. Jesus diz que felizes são aqueles que não se escandalizam nele, não usam ele como pedra de tropeço, antes são humildes e se submetem à sua decisão. O texto não diz depois como João reagiu à notícia, né? Provavelmente houve um alento no seu coração, talvez ufa, ele é o Messias. Talvez ele não me liberte da prisão, mas ele é o Messias, ele deu testemunho disso, ele deu provas disso. Deixe-me encerrar fazendo algumas aplicações rápidas aqui. A primeira delas é, você tem lido as Escrituras? Você tem gastado tempo meditando na Escritura? Ou você está se relacionando com Deus baseado nas suas concepções? É na Escritura, o próprio Jesus disse, são elas que testificam de mim. É na Escritura que nós vamos encontrar quem é o Messias, os seus atributos, as suas ações na história, a sua obra redentora. É na Escritura que nós vamos encontrar a mente de Deus. Paulo diz aos Coríntios exatamente isso, que nós recebemos o Espírito de Deus. O Espírito de Deus conhece todas as coisas, ele penetra as profundezas de Deus, ele vai nos mostrar nas Escrituras o que Deus pensa acerca desta e daquela situação. Se você não lê a Bíblia, você vai criar um Deus para si. Se você não lê livros que explicam a Bíblia, você vai cair nesse perigo de criar um Deus de acordo com a sua imagem, não o contrário. Segundo, você tem participado dos meios de graça para alimentar a sua fé? Ou você é um crente fraco? Que não vai para a igreja, não gosta de ir para o culto, se sente, é tudo muito penoso para você, orar, vir para a igreja, tudo muito difícil. Quando nós nos privamos dos meios de graça, oração, leitura da palavra, os sacramentos, o culto solene, todas essas coisas, nós estamos ficando disponíveis para o nosso inimigo, para que ele nos destrua, porque nós não estamos alimentando a nossa fé, ficamos frágeis, com a fé fraca, porque não somos alimentados. E terceiro, você tem anunciado Jesus Cristo, o verdadeiro Messias? Você tem visto e ouvido que Ele é o Messias, que Ele é o Salvador. Então, ao sair daqui essa noite, lá com seus amigos, amanhã, durante o seu trabalho, durante a universidade e tudo aquilo que você vai se envolver na sociedade, que você possa ser como os discípulos de João, anunciar tudo aquilo que você tem visto e ouvido, ser um crente corajoso, piedoso, que dá testemunho da palavra de Deus. Vamos orar e eu encerro aqui.
Senhor, grato nós somos a Ti, porque o Senhor é o verdadeiro Messias, ó Pai. Tu és aquele que foi prometido, anunciado no Antigo Testamento e foi enviado para a salvação daqueles que creem. Obrigado porque nesse texto nós vimos que o Senhor tem autoridade sobre os enfermos, tem autoridade para perdoar pecados, tem autoridade para fazer aquilo que o Senhor deseja, porque o Senhor é Deus. Nos ajude, Senhor, a depositarmos a nossa fé em Ti, mesmo que as circunstâncias sejam escuras, tenebrosas, nebulosas, mas que possamos depositar a nossa confiança no Messias que foi enviado. Ainda que muitas vezes, Senhor, o Senhor não faça aquilo que nós desejamos, nós queremos nos submeter à Sua autoridade. Nós oramos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.